Boa noite, muito boa noite a todos. Vocês não podem ter a mais pálida ideia do júbilo, da alegria, indescritível realmente satisfação de estar conversando com jovens da nobreza e da grandeza de vocês. Geralmente os pastores aqui da igreja, quando se apresentam perante estes grandes auditórios, eles dizem, eu sou, e dão o seu nome, né? E como é que eu vou me identificar? Eu me identifico como tendo sido já o jovem mancebo, e eu sou hoje o velho ancião. E um velho do meu tempo de vida, falar para jovens no vigor dessa juventude. É um privilégio raro na minha vida. Por isso, a primeira palavra que eu quero deixar aqui é a palavra gratidão. Gratidão, como alguém definiu, gratidão é a moeda com que se pagam os débitos do coração. Eu não sei quem disse isso. Nem sei também precisamente o que é que ele quis dizer com isso. Mas eu tenho apenas algumas ideias. Eu imagino que o autor desse pensamento considerou, raciocinou, refletiu, reflexionou, pensou para dentro. Há uma diferença entre refletir e reflexionar. Refletir é pensar para fora. Reflexionar é pensar para dentro. Viajar pelos porões da alma e pelos escaninhos do coração, examinando-se a si próprio. É provável que esse autor, ele tenha refletido, reflexionado, que é fácil sentir sem pensar. É também fácil pensar sem falar. Mas não é nada fácil colocar sentimentos e pensamentos na forma rasa da linguagem humana. Então, ele apelou para essa figura poética de imagem. Gratidão é a moeda com que se pagam os débitos do coração. Estou dizendo isso para dizer para o pastor André Santos que eu sou devedor a você pelo privilégio deste encontro aqui e dizer para todos vocês, de uma maneira assim, bem personalizada para cada um de vocês, que eu sou devedor pelo privilégio desta noite. O assunto não poderia ser mais momentoso. É o assunto de um momento permanente, eterno. Porque nada mais momentoso, nada mais oportuno, mais propício e mais atual e contextualizado do que falar sobre o amor. Antes, então, de entrar diretamente no tema, que é sobre o amor de Jesus, que é a proposta que eu recebi, eu quero fazer uma saudação em Eclesiastes, capítulo 7, verso 29, em que o sábio Salomão, ele se expressa literalmente assim: tudo que eu aprendi se resume nisto. Deus nos criou simples e direitos, mas nós complicamos tudo.
O que descomplica é o amor, que é a virtude máxima do cristianismo. E quem explica que é o amor que descomplica a complicação da vida é o apóstolo Paulo, mas em múltiplos textos. Eu quero apenas me referir ao que ele diz em Romanos 13, verso 10, e em Colossenses 3, verso 14. O amor não faz mal a ninguém. E em Colossenses, ele vai um pouco mais adiante e diz: o amor une perfeitamente todas as coisas. Então, o assunto desta noite é super oportuno e eu vou procurar ser o mais breve possível, porque a dimensão do tema é uma dimensão infinita. E aí, no final da minha palavra, vocês podem fazer as suas perguntas e eu, por antecipação, lhes garanto que todas as suas perguntas serão 100% ouvidas. Quanto à resposta, eu vou precisar do pastor André Santos. A vida precisa de referencial. E um referencial, ele pode ser relativo ou absoluto. Todos, literalmente todos os referenciais humanos são relativos. Absolutos só os referenciais divinos. Absolutos em todo o universo, em toda a criação, absolutos também na esfera dos relacionamentos interpessoais. E um referencial, para ser referencial, digno desse nome, ele tem que estar acima de nós. E quanto mais além de nós, tanto mais confiável. Por exemplo, Thomas Edison inventou isso aí, a lâmpada incandescente. Mas Deus fez o sol, essa lâmpada que ilumina o mundo todo. O ser humano fez piscinas, mas Deus fez todos os lagos, rios e mares, todos os oceanos. E agora, bem recentemente, há 5 meses, aproximadamente, dia 3 de janeiro de 2025, a NASA identificou, descobriu que há 140 trilhões de oceanos no espaço. O espaço é infinito. 140 trilhões de oceanos. Só aqui em nosso planetinha Terra, nós temos 5 oceanos. Até 2021 eram 4. Mas a partir de 8 de junho de 2021, houve a classificação de um 5º oceano, que é o Oceano Antártico. O ser humano fez os satélites artificiais, mas Deus fez todos os corpos celestes, sobre um dos quais, apenas sobre um, as estrelas. Há um consenso entre os cientistas mais contextualizados que há tantas estrelas no céu. Pasmem, céus e terra. Há tantas estrelas no céu, quanto a soma de todos os grãos de areia, de todas as praias e de todos os desertos do mundo.
simplesmente inimaginável. A nossa mente finita não consegue abarcar a infinitude daquilo que Deus criou. O ser humano fez os aviões, mas Deus fez as aves. O ser humano fez os submarinos, mas ele fez os peixes. O ser humano fez o computador, mas ele fez a mente humana que programa todos os computadores do mundo. A cibernética foi uma das maiores descobertas dos últimos tempos, mas foi através disso aqui também, da mente humana, que faz bem pouco tempo que está explodindo a inteligência artificial. A vida precisa de referenciais. Podem ser relativos ou humanos. Os referenciais humanos são todos absolutamente relativos. Mas os referenciais divinos são absolutos. Eu estou falando para uma elite de acadêmicos. Vocês sabem que nas suas faculdades, nas universidades, verdades absolutas não existem. Talvez 99% dos acadêmicos e também dos mestres não admitem a absolutividade. Embora seja absoluto que o gelo é frio, o fogo é quente, e isso não é relativo. Há, portanto, tanto no mundo da física, da química, da biologia, da engenharia, de todas as ciências, mas agora em termos absolutos, no sentido da vida espiritual, a absolutividade e a plenitude é algo absolutamente inquestionável. E Jesus Cristo é o supremo padrão aferidor para mim e para você. Daí o que nós vamos ver agora sobre o amor de Jesus, como Jesus amava. Eu estive intrigado por algum tempo com essa questão. Como é que eu posso amar como Jesus se eu não sei como Ele amava? Eu fui para os 4 evangelhos, porque ali nós encontramos não a melhor fotografia, mas a melhor radiografia da vida de Jesus. E nós vamos ver então como ele se expressa em João capítulo 13, verso 34 e 35. Eu lhes dou este novo mandamento. Deve estar aí no telão, né? Eu lhes dou este novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos reconhecerão que vocês são meus seguidores. Isso é em João 13, 34, 35. E em João 15, verso 12, Jesus faz uma síntese. Ele dá um resumo desses 2 versículos do capítulo 13. O meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu amo vocês.
A importância desse mandamento não está no seu arranjo literário, mas na pessoa que fala. Quem fala é Jesus. Nunca antes, nem depois de Jesus, ninguém jamais pôde usar esse possessivo meu na dimensão de Jesus. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. A expressão como eu amo é a frase-chave do mandamento. E o advérbio como, o advérbio de modo como, sinaliza, caracteriza, identifica e define claramente o modo como Jesus amava. Vamos então enumerar isso aqui. Em primeiro lugar, Jesus amava ouvindo. Ele tinha tempo para ouvir. Nessa pós-modernidade, que começou praticamente ali pelos anos 1950, parece que ninguém tem mais tempo para ouvir ninguém. Mas Emílio Kerr, no seu livro Cura do Espírito, tem esta afirmativa contundente e chocante: a falta de tempo é a desculpa de quem perde tempo por falta de método. Vou até repetir, vale a pena memorizar isso. Porque há muita gente dizendo que não tem tempo. A falta de tempo é a desculpa de quem perde tempo por falta de método. Mas pode nem ser falta de método, nem falta de tempo. Pode ser apenas falta de amor. Porque o amor é expressão nobre, sublime, de acolhimento, de valorização do outro. Amor é expressão da mais nobre ternura. Rubem Alves, numa página lapidar sobre ouvir, ele diz que no tempo de Freud as pessoas procuravam os terapeutas para se curarem das repressões. Mas atualmente as pessoas procuram os terapeutas para se curarem da dor da solidão. Não procuram cura de alguma doença, mas da dor da solidão. E ele afirma que o que mais as pessoas desejam e procuram é alguém que as ouça, que as escute atenciosamente, silenciosamente, sem interromper, sem questionar. Quando li essa página de Rubem Alves, que era psicanalista, teólogo, filósofo, um dos escritores mais férteis do Brasil, me lembrei de Albert Schweitzer, que há muito tempo, quando parecia haver mais tempo para ouvir o outro, ele cunhou esta frase que corre mundo: estamos todos tão juntos na multidão, mas todos morrendo de solidão. Jesus amava ouvindo, ele tinha tempo para ouvir. Um dos cenários mais impressionantes e um cenário sem paralelo em toda a história humana
era Jesus com as multidões. Jesus sempre comprimido e acotovelado por milhares e milhares de pessoas, nas cidades, nas estradas, nas ruas e até nos desertos. Mas, apesar disso, a gente pode observar 60 atendimentos personalizados de Jesus. Apesar das multidões, ele separava um tempo, um pedaço de tempo, para ouvir o outro. Não tem como enumerar isso, mas o fato mais impressionante, não é o único, mas um dos mais impressionantes, foi o seu atendimento personalizado a Zaqueu. Atender Zaqueu, queria se hospedar na casa de Zaqueu. Isso teve muito mais valor do que 1000 sermões. Como é que Jesus amava? Jesus amava ouvindo, ele tinha tempo para ouvir. Jesus amava, em segundo lugar, falando, ele tinha sabedoria para falar. A nobreza, a sabedoria de Jesus para falar, tem estas duas grandes singularidades. Ele só falava o que valia a pena ser ouvido e só falava com quem precisava ouvir. Nem de Judas Iscariotes, o infame traidor, ele fez qualquer comentário, qualquer referência, a não ser na presença dele ou diretamente com ele. O Evangelho de João, no capítulo 8, verso 20, diz que Jesus nunca disse nada em oculto. Essa é uma das coisas mais impressionantes da história de Jesus. Ele nunca precisou pedir sigilo, segredo do que ele dizia. Porque Jesus conhecia muito bem o Salmo 101, no verso 5, em que Deus declara literalmente assim: eu destruirei os que falam mal dos outros pelas costas. Mas talvez a síntese de todas as sínteses da incomparável sabedoria de Jesus para falar é o que nós lemos no Evangelho de João, capítulo 7, verso 46. Nunca, nunca, homem algum falou assim como este homem. Foi o testemunho de uma patrulha de soldados que tinham sido encaminhados para o templo para prenderem Jesus. Eles foram lá, pararam, ouviram Jesus e ficaram pasmos. Voltaram sem Jesus. E quando arguídos por que não o levaram preso, eles simplesmente usaram essa expressão de João 7,46. Nunca, nunca, homem algum falou assim como esse homem. Mas em terceiro lugar, Jesus amava agindo paciente. Jesus tinha paciência para agir. Vocês podem ver que é branquinha, né? Mas é água mesmo.
Jesus só se irritou 2 vezes. E nós encontramos isso em Marcos capítulo 10, verso 14, capítulo 11, verso 15. Há um processo mnemônico para a gente memorizar certas coisas. Memorizar, por exemplo, esses textos é um processo fácil. Há uma sequência de capítulos, é capítulo 10, capítulo 11. E há uma sequência lógica também dos versículos, é versículo 14 e versículo 15. Marcos 10, 14, 11, 15, descrevem as 2 únicas vezes em que Jesus se irritou, e ele se irritou fortemente, quando houve o desprezo das crianças, quando as crianças não foram valorizadas e quando o local de culto foi profanado. Isto é impressionante, porque Jesus só se irritou 2 vezes por inversão, subversão de valores sociais, morais e espirituais. Nunca ele se irritou como eu, talvez como você, se é que vocês são parecidos comigo. Geralmente nós nos irritamos por questões pessoais, porque o nosso eu foi ferido. Jesus só se irritou 2 vezes, nunca por questões pessoais. Diante das maiores blasfêmias, injustiças humanas, ingratidões humanas, diante da mais ululante raiva, da maior fúria dos seus inimigos, Jesus reagia como? Reagia com sangue doce, com brandura, com serenidade e ternura, como a gente pode ler em João capítulo 10, versos 31 e 32. Os inimigos de Jesus estavam com as mãos cheias de pedra para apedrejá-lo e matá-lo. Jesus olhou para todos eles, suavemente, solenemente, piedosamente, e fez uma afirmativa e em seguida uma pergunta irrespondível. Jesus disse assim: eu fiz na presença de vocês muitas obras boas. E aí a pergunta: por qual dessas obras boas é que vocês querem me matar? Jesus amava ouvindo, ele tinha tempo para ouvir, amava falando, ele tinha sabedoria para falar. Jesus amava agindo paciente, ele tinha paciência para agir. Em 4º lugar, Jesus amava compreendendo, ele tinha sensibilidade para compreender. A compreensão, ela pode ter explicação em 2 palavras que conhecemos muito bem, é a simpatia e empatia. Simpatia é sentir com o outro. Mas Jesus foi infinitamente além disso. Jesus compreendia pela empatia, porque empatia é colocar-se na pele do outro. E colocar-se na pele do outro, no amor de Jesus, não tinha nada de verbalismo, não tinha nada de teorismo. O Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14, descreve que o infinito, Jesus,
tornou-se carne, era o Deus humanado. Ele assumiu em plenitude a humanidade minha e sua. Jesus, ele amava compreendendo, ele tinha sensibilidade para compreender, porque ele encarnou em plenitude e absolutividade todas as limitações humanas, exceção única feita na prática inconsequente e inglória do pecado. Isso a gente lê lá em Hebreus capítulo 2, parte final, e Hebreus capítulo 4, parte final também. Foi igual, semelhante a mim e a você em tudo. Mais do que isso, tentado em tudo, mas nunca pecou. Jesus amava compreendendo, ele tinha sensibilidade para compreender. Uma das maiores vulnerabilidades na minha vida é compreender a dor do outro, a depressão do outro, a angústia do outro, as necessidades do outro, o sofrimento do outro, as realidades do outro. Jesus compreendeu isso com tal sensibilidade que ele expressou toda essa compreensão com o dom das lágrimas. É como diz João 11:35. Jesus chorou. Haveria, é uma pergunta para reflexionar, haveria para mim e para você algo mais consolador do que servir, amar, adorar um Deus que chora? O Deus a quem eu sirvo é um Deus que chora comigo, porque Jesus amava compreendendo. Ele tinha sensibilidade para compreender, não apenas por simpatia, mas por empatia, colocando-se literalmente na pele, na realidade do outro. Eu estou em quarto ou em quinto lugar? Vamos ver se vocês estão acompanhando. É em quarto lugar? É em quarto lugar. Jesus amava ouvindo, ele tinha tempo para ouvir, amava falando, ele tinha sabedoria para falar, ele amava agindo paciente, ele tinha paciência para agir, ele amava compreendendo, né? Ele tinha sensibilidade para compreender, e em quinto lugar, Jesus amava ajudando, ele tinha boa vontade para ajudar. Esta igreja, como muitas outras, mas eu falo particularmente em Montserrat, ela viveu de maneira muito dinâmica, muito intensa, muito viva, indescritivelmente grandiosa, a experiência de ajuda após a fúria do clima de maio do ano passado. Marcos capítulo 7, 37 e Atos capítulo 10, verso 38, são dois textos paralelos dos mais impressionantes numa síntese da biografia de Jesus.
Marcos 7:37, Atos 10:38, dizem que Jesus andou fazendo o bem. Andar fazendo o bem. Talvez tenha sido inspirado nessa biografia de Jesus, que não era nada de teoria, era absolutamente 100% prático, que alguém se expressou assim num hino tão cantado no cantor adventista. Ajuda hoje alguém, fazendo-lhe qualquer bem, remove a discórdia, promove a concórdia, sim, auxilia hoje alguém. Talvez mais poético ainda tenha sido outro autor que se expressou assim: na vida aprendi que a vida nenhuma beleza tem, se não é vida vivida em prol da vida de alguém. Quando falamos agora há pouco em Albert Schweitzer, que citou que, embora estejamos todos juntos na multidão, mas morrendo todos de solidão, Albert Schweitzer, filósofo, teólogo, médico, organista que dava concertos de órgão em toda a Europa. Albert Schweitzer foi apelidado o apóstolo de Lambarene, porque no continente africano ele construiu grandes hospitais. Ele tirava algum tempo de férias e vinha da África para a Europa, nos mais diferentes países da Europa. Da Europa ele dava grandes concertos de órgão para arrecadar recursos para a construção de hospitais na África. Daí o seu apelido, apóstolo da África, particularmente apóstolo de Lambarene. Albert Schweitzer cunhou esta frase célebre que vocês vão memorizar também: as únicas pessoas completamente felizes são aquelas que aprenderam a viver para servir. Jesus amava ouvindo, tinha tempo para ouvir, amava falando, tinha sabedoria para falar, amava agindo paciente, tinha paciência para agir, amava compreendendo, tinha sensibilidade para compreender, amava ajudando, ele tinha boa vontade para ajudar, mas em sexto lugar, Jesus amava perdoando, ele tinha facilidade para perdoar. Aquilo que para mim e para você é muitas vezes tão difícil, na verdade, para Jesus era absolutamente impossível. Jesus amava perdoando, ele tinha facilidade para perdoar. Cada um desses itens seria o suficiente para uma ou mais preleções, mas vamos resumir apenas com um dos quadros mais dramáticos do ministério público de Jesus, que é João, capítulo 8, dos versos 1 a 11. Uns impiedosos judeus, doutores da lei, mestres, professores, religiosos, dos mais radicais da época, mas tão hipócritas quanto religiosos, covardemente
covardemente, para dizer o mínimo, levar à presença de Jesus uma mulher apanhada no próprio ato do seu pecado, dizendo que pela lei deveria ser apedrejada, mas a lei ordenava que naquele caso o apedrejamento era tanto para o adúltero quanto para a adúltera. Levaram, machistas como eram, levaram apenas a pobre mulher. E disseram, mestre, olha, pela nossa lei, essa mulher tem que ser apedrejada. Jesus concordou plenamente com eles, é claro. Se a lei manda, existe até uma frase latina que vocês devem ter memorizado também quando estudaram latim, dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. Se é lei, tem que ser cumprida, então vamos apedrejar. Jesus concordou com eles. Mas estabeleceu uma condição. E eles estavam já com os bolsos e as mãos cheias de pedra. Jesus disse, entre vocês, quem não tiver nenhum pecado, jogue a primeira pedra. Pasmem céus e terra. A debandada foi total. Mas a partir de quem? Isso é um pormenor interessante. Quem partiu primeiro da presença de Jesus, fugindo daquele desafio que eles não podiam aceitar? Os mais velhos. Porque sendo mais velhos, já tinham muito mais pecados, como é o meu caso. Mas sendo mais velhos, já deveriam ter aprendido há muito mais tempo a rara arte do amor que perdoa. Então, o cenário se resumiu a duas pessoas, Jesus e a pobre mulher. Então Jesus fez para ela duas perguntas e concluiu a conversa com duas afirmativas. Perguntou assim, onde estão os seus acusadores? Ninguém condenou você? A gente não precisa de esforço de imaginação para visualizar o rosto daquela pobre, humilhada mulher, coberta de lágrimas e com a voz quase embargada pelo peso das emoções. Diante da segunda pergunta de Jesus, ela respondeu, ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. E Jesus termina com duas afirmativas. Nem eu também condeno você. Vá e não peque mais. Em sétimo lugar, Jesus amava convivendo com as diferenças. Jesus tinha força para conviver com os diferentes. Esse assunto aqui, eu não sei se eu devo parar ou continuar, porque esse assunto aqui é um dos mais infinitos. Jesus escolheu apenas 12, que é um número-chave, em termos de sociologia para a comunicação, é o número ideal.
vai de 12 no máximo a 25. É o estudo sociológico dos grupos humanos. De 12 a 25, todos podem se conhecer pelo próprio nome e todos podem se reunir ao mesmo tempo, no mesmo lugar, nas mais diferentes circunstâncias. Quem trabalha aí com células sabe, eu, por exemplo, já trabalhei com célula aqui durante esse pouco tempo. Nós éramos apenas 21, 22 pessoas. Durante um ano inteiro, nunca todos se reuniram. Jesus se antecipou há 2000 anos no ensino da sociologia e escolheu 12 como seus apóstolos. Esses 12, eles eram portadores das mais gritantes diferenças. Mas isso não fez nenhuma diferença para Jesus cumprir o seu pastoreio aqui. Jesus amava convivendo com as diferenças, ele tinha força para conviver com os diferentes, porque diferenças não criam problema. Você sabe o que é que cria problema? São 5 coisas. Podemos contar nos dedos desta mão. Em primeiro lugar, é não admitir as diferenças. Eu agora estou falando para jovens, alguns já casados, outros que pretendem se casar, né? Esse sonho maravilhoso. Eu até conversei um pouco antes aí com um casalzinho que está casado há apenas um mês. Eu disse, apenas um mês é química pura, hein? E eles concordaram. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? É que eu estou falando sobre diferenças. Diferenças não criam problemas. O que cria problema é não admitir as diferenças. Em segundo lugar, é não identificar, não detectar, não reconhecer quais são as causas das diferenças. Mas não basta admitir, não basta identificar. Em terceiro lugar, o que cria mais problema é não aceitar as diferenças. A pessoa já admitiu, já identificou as causas, mas não aceita as diferenças. Mas, em quarto lugar, é não respeitar as diferenças. E, em quinto e último lugar, o que mais cria problema, no recesso da família, no ambiente de trabalho, nas igrejas de Jesus Cristo, é não valorizar as diferenças que nos caracterizam, porque Deus detesta tanto a igualdade, Deus detesta tanta mesmice que fez tudo diferente. Não há duas coisas iguais no mundo. Não dá tempo de enumerar agora, mas vocês podem pensar depois, entrar na Wikipédia, no Google, e ver como é tudo, literalmente tudo diferente. Nem as estrelas incontáveis há duas iguais, não há duas neves iguais. Jesus amava convivendo com diferenças, ele tinha força para conviver com os diferentes. Mas em antepenúltimo lugar, Jesus amava sempre, embora ele não agradasse sempre. João capítulo 13, verso 1, vale a pena ver isso depois.
diz que Jesus amava sempre os seus e os amou até o fim. O amor ama sempre ou não era amor? Porque o amor é eterno. Se não é eterno, não era amor. É impossível agradar sempre, mas é possível amar sempre. Em penúltimo lugar, em nono lugar, Jesus amava a todos, embora não agradasse a todos. Uma boa pergunta. Por que Jesus não agradava a todos? É que a verdade é impopular. Principalmente a verdade na área espiritual, sagrada e eterna da vida. Isso está bem definido por Jesus Cristo. Em João capítulo 8, versos 45 e 46, Jesus tem uma afirmativa e depois ele faz uma pergunta. E quando ele perguntava, ninguém tinha como responder, a menos que fosse desonesto. E ali em João 8, versos 45, 46, Jesus diz assim para os seus maiores adversários: porque eu falo a verdade, vocês não creem em mim. E aí vem a pergunta: e se eu falo a verdade, por que é que vocês não creem em mim? A verdade é impopular, principalmente a verdade sagrada. O homem sem Deus, a criatura sem Deus, ela tem uma facilidade muito maior. Eu queria estar agora, era num pequeno grupo para discutir isso. O homem sem Deus tem uma facilidade muito maior para crer na mentira do que na verdade. E você sabe por quê? É porque a mentira, ilusoriamente, ela garante grandes vantagens materiais. E a esmagadora maioria da humanidade busca, em primeiro lugar, as coisas materiais e não as espirituais. Isso não quer dizer que Deus nos proíba de amar as coisas. Deus seria cruel se Ele nos permitisse amar as coisas que Ele mesmo criou. Podemos amar as coisas, contanto que em primeiro lugar amemos o Criador das coisas. É impossível agradar a todos, mas é possível amar a todos. E finalmente, em 10º lugar, eu acho que é bom repetir, né? Porque a gente tem que gravar isso. Jesus amava ouvindo, Ele tinha tempo para ouvir, amava falando, Ele tinha sabedoria para falar, amava agindo paciente, Ele tinha paciência para agir, Ele amava compreendendo, Ele tinha sensibilidade para compreender, amava perdoando, Ele tinha facilidade para perdoar. Em sexto lugar, Ele amava convivendo com as diferenças, Ele tinha força para conviver. Já falei de amava perdoando. E em 7º lugar, Jesus
amava convivendo com as diferenças, como eu acabei de falar, em 8º lugar. Ele amava sempre, embora não agradasse sempre. Ele amava em 9º lugar, amava a todos, embora não agradasse a todos. E em 10º lugar, é o clímax. Jesus amava pessoas, contrariando a maioria que ama coisas e usa pessoas. Martin Buber, um dos maiores intelectuais judeus, professor na Universidade Hebraica de Jerusalém, um alemão judeu, escreveu o livro Eu, Tu. Eu, Tu foi um dos livros mais célebres em todo o mundo quando escrito. Eu não apenas li, eu estudei esse livro. Martin Buber, para resumir tudo, ele discute ali a relação dialógica eu-tu, que na experiência da maioria foi substituída pela relação dialógica eu-isso, eu-coisa. Eu não trato o outro como igual, eu trato o outro como capim, eu trato o outro como objeto, eu trato o outro como coisa. Então, ele esgota a discussão humana sobre a coisificação humana. O ser humano tratando o ser humano como coisa, como um pedaço de pau ou como um pedaço de pedra. Jesus amava pessoas e usava coisas. É hora de terminar. Doação é uma boa palavra. Doação pode aparecer no telão também, que é para a gente guardar isso. Doação é uma boa palavra para resumir bem as 10 expressões do amor de Jesus. Todos nós conhecemos João 3,16, que nem vale a pena agora repetir. Todo mundo sabe de cor, mas pouca gente conhece 1 de João, é o mesmo autor. 1 de João, capítulo 3, verso 16. O autor é o mesmo, o número do capítulo é o mesmo, 3, o número do versículo é o mesmo, 16, que diz assim: conhecemos o amor nisto, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar também a nossa vida pelos nossos irmãos. Jesus amava, e amava tão infinitamente inefável, indizível, inexplicável, que o poeta cristão, querendo definir o indefinível e descrever o indescritível, recorreu a algumas das imagens mais impressionantes do universo e produziu uma verdadeira ourivesaria poética, se expressando assim: ainda que os mares todos fossem tinta e os céus sem fim fossem papel,
e as hastes todas fossem penas, e os homens todos escrivães, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Ó maravilha deslumbrante, é esse eterno amor. Pai, muito obrigado pela clareza, pela simplicidade, nobreza, grandeza, perfeição, infinitude, plenitude, absolutividade do amor de Jesus. Ajuda-nos a nos aproximar um pouco mais da nobreza, da graça, desse eterno amor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe muito cada um de vocês, essa elite da juventude Monte Serra. Aplauda Jesus. Louvado seja o Senhor pela sua vida. A gente queria tirar o nosso púlpito daqui e a gente queria abrir alguns minutinhos para perguntas para o pastor Oswaldo. Pode ser relacionada à mensagem, pode ser relacionada ao amor, ao tema da série, pode ser sobre vida. O que você quiser perguntar. Vai ter um microfone aí e 100% das perguntas vão ser ouvidas. Tá bom. E o pastor Oswaldo vai responder as que ele quiser. Se ele não quiser responder, ele vai dizer, vai orar. Pode dizer, mano, vai orar. Mas a gente queria ter esse tempinho, porque é um privilégio, de fato, a gente ter o pastor Oswaldo aqui com a gente, amém? Vou pedir pra galera. Cadê a galera? Parece que vão trazer aí. Vão, cai. Ô Isaac, me ajuda ali, mano. Aí, PH, obrigado. Coloca aqui pra nós, aqui, mano. Aí. Tá bom. Obrigado, Bisa. Tem um microfone em algum lugar, tá com o Rafa Castro. Então a gente vai ter aí uns 10 minutinhos, 15 para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão. O Tito aqui, mano. Boa noite. Eu tenho duas perguntas para o senhor. A primeira é bem pessoal, assim, talvez. O senhor chegou a estudar oratória? Estudar o que? Eu não entendi. Estudar oratória. Estudar oratória. O senhor chegou a estudar? Não, eu não cheguei a estudar. Nunca estudei oratória. E pode continuar a sua pergunta para eu dizer mais alguma coisa aqui sobre um pouco do início da minha vida na roça, no interior do estado do Rio de Janeiro. A minha segunda pergunta seria um pouco em relação ao amor próprio. Porque o senhor até mencionou, não lembro se foi o senhor ou se foi o André, mas que a gente precisa aprender a amar os outros não como nós amamos a nós mesmos. Foi o André que falou, agora eu lembrei. Mas como Jesus nos amou. E eu queria saber como é que é para o senhor essa questão em relação ao amor próprio, porque a gente muitas vezes se vê andando numa linha muito tênue, né, numa corda bamba entre se amar, a gente precisa se amar porque Cristo nos ama para poder amar os outros, mas ao mesmo tempo a gente não pode ter um amor que vai virar orgulho, que vai virar algo que nos afasta de Deus também.
Então eu queria saber como é que como é que o senhor lida, como é que o senhor vê essa questão. Se eu entendia bem a pergunta, como é que eu posso amar o outro como eu amo a mim mesmo? É mais ou menos isso? Muito bem. Levítico, o livro de Levítico, capítulo 19, verso 18, é que tem o primeiro mandamento para nós amarmos o outro. E amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Jesus subiu um degrau, ele subiu todos os degraus acima disso, e ele propôs um novo padrão. Não é eu amar o outro como eu me amo, mas eu amar o outro como Jesus me ama. Uma maneira que eu já compartilhei isso muitas vezes no meu gabinete, sei lá com quantas pessoas, entre mim e a minha esposa Marilza, com quem convivi entre namoro, noivado e casamento por 62 anos, eu me expresso assim. E o que eu vou dizer aqui, eu posso dizer para o meu querido colega, irmão e amigo, André Santos, para você, para qualquer pessoa. Eu tenho defeitos que você não tem. E você tem virtudes que eu não tenho. Eu não estou dizendo isso como verbalismo, de boca para fora, como conversa. Sei lá quantas vezes eu e a minha esposa nos comunicamos exatamente assim, do púlpito das igrejas por onde eu passei, no atendimento, sei lá quantas centenas de pessoas me procurando com os mais graves crepes nos relacionamentos, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no contexto social da vida, na própria igreja, e eu dizia isso. Eu tenho defeitos que você não tem. Você tem virtudes que eu não tenho. Se cada um de nós puder dizer isso com pureza de alma, ainda que todos os problemas não sejam deletados e sanados, pelo menos isso vai minimizar ao máximo, né? Porque se eu tenho sinceridade para dizer para o André, eu tenho defeitos que você não tem, você tem virtudes que eu não tenho, se ele disser o mesmo também, nós estamos numa sintonia celestial. Então, não sei se eu consegui, pelo menos parcialmente, responder a sua pergunta. Tem outra pergunta ali. Pergunta para todo mundo ouvir. Seu Osvaldo, é uma característica que eu gosto muito do Senhor, é a tua memorização da Bíblia. Eu acho muito interessante e eu estava conversando com um grupo de amigas hoje sobre isso. E que a gente está buscando, né, fazer isso. E a minha pergunta é uma pergunta, na verdade, bem simples. Talvez a resposta também seja bem simples, acredito eu, mas eu queria muito mesmo ouvir do Senhor. Como que foi o início do teu estudo bíblico? Como que tu começou a estudar a Bíblia? E uma dica, talvez, né, para alguém que queira, assim como eu, estar melhorando na memorização da palavra de Deus. Como é seu nome? Ana Luísa. Ana Luísa, muito bem. A Ana Luísa está perguntando aqui sobre essa questão da memorização da Bíblia na minha vida, né? Como é que isso aconteceu? Eu praticamente aprendi a ler lendo a Bíblia. Eu, com 17 anos e meio, eu tinha apenas completo o primeiro ano do primário, que hoje seria o primeiro ano do ensino fundamental.
A história é longa, mas eu posso resumir isso rapidamente aqui. Eu me converti aos 14 anos. Eu sou de uma família de 16 irmãos. A minha mãe teve 16 filhos. 11 sobreviveram. Eu sou o 8º desses 11 e somos ainda 6 vivos. Há muitos pastores nessa mancebada. Há muitos pastores. O Francisco hoje é o irmão mais velho dos 6 vivos. Ele faz agora em agosto 98. Talvez ele chegue aos 100. Muito bem. Eu sou então o 8º desses 11 que sobreviveram. E o meu pai da roça, na lavoura, também no comércio. Ele um dia disse: olha, Oswaldo, você não vai dar para nada mesmo, você não presta para coisa alguma. Então você vai trabalhar na roça. E eu só tive o primeiro ano do primário completo. Eu me converti aos 14 anos, aos 15 anos eu tinha plena certeza de que Deus me chamava para o pastoreio, que é outra longa história. E lá no interiorzão do estado do Rio de Janeiro, em Carapebus, vocês nem conseguem encontrar esse nome no mapa. E levei aí anos para conseguir uma vaga no Colégio Batista do Rio de Janeiro. E foi em 17 de junho de 1950 que eu peguei o noturno em Carapebus e às 8 da manhã, a noite inteira viajando, estava na estação Barão de Mauá, no centro do Rio de Janeiro, para trabalhar no Colégio Batista como cozinheiro. Eu tinha 17 anos e meio. Aí fui para, naquele tempo havia a admissão ao ginásio, era um ano de admissão ao ginásio, quando a pessoa terminava o primário. Eu cheguei em junho, então dia 18 de junho, estava na aula, era uma turma de 15 alunos, e a professora Elvira, não esqueço nunca esse nome, a grandeza daquela mulher. Aí eu cheguei, eu era um ET, eu era um capial. Aí cheguei e ela já estava há um semestre de atraso, no admissão ao ginásio, estava no meio do ano. Ela me fez perguntas sobre português, sobre matemática, sobre história, sobre geografia. O que é que eu respondi? Nada, eu não sabia nada. Sabia absolutamente nada. Ela passou então lá os testes para eu estudar durante o mês de julho. Naquele tempo havia todo o mês de julho de férias. E 3 colegas piedosos ali no navio negreiro, onde a gente morava. O navio negreiro era o apelido do porão do edifício primário, onde 40 alunos pobres como eu morávamos e trabalhávamos, fazendo todo o trabalho mais simples do Colégio Batista. Então, ali no navio negreiro, 3 colegas tiveram misericórdia daquele semi-analfabeto, e eles me ajudaram muito em português, matemática, história e geografia. Eu peguei os livros e decorei tudo. Então, respondendo a sua pergunta, para poder abreviar a situação, eu me converti com 14 anos e, sedento de conhecimento, eu era esfaimado, sedento de conhecimento. E eu aprendi a ler praticamente lendo a Bíblia. Eu já trabalhava na casa comercial com meu irmão Joaquim. Quando não havia freguês, eu me assentava ali num caixote, pegava a Bíblia e estava devorando, lendo e já memorizando textos da Bíblia ali, a partir dos meus 14 anos de idade. E ao longo da vida,
eu aprendi a escola, agora para resumir isso aqui e terminar. Há 2 escolas de pregação no mundo. A escola da pregação escrita e a escola da pregação falada. Eu aprendi primeiro com meu irmão Francisco, que é mais velho do que eu, 5 anos e meio. Eu, semi-analfabeto, lá na roça, ele estudava no Colégio Batista de Campos, e muitas vezes ele vinha de trem, chegava à tarde em Carapebus, o culto lá era às 3h da tarde, e o Francisco pregava. Ele nunca pregava com nada escrito. Anos depois eu conheci Rubens Lopes. Rubens Lopes e Sorém são as 2 escolas clássicas de pregação no Brasil. Sorém, poliglota, doutor em divindade, doutorado nos Estados Unidos, pastor durante 52 anos na mesma igreja, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Sorém foi meu professor de teologia sistemática. Ele escrevia da primeira à última palavra do seu sermão. Mas era um artista tão grande que dificilmente alguém percebia que ele estivesse lendo o sermão. Era um artista, tanto na construção quanto na entrega da mensagem. Já Rubens Lopes, no outro extremo, um mágico da pregação, um mágico da comunicação social, não escrevia uma única palavra. Ele podia falar até 2 horas, como já aconteceu numa conferência, sem ter uma única palavra escrita. Eu convivi com essas 2 escolas e eu acabei me direcionando para a escola Rubens Lopes, começando pelo meu irmão Francisco, com quem eu convivo todo o tempo da minha vida e com quem me correspondo praticamente diariamente pelo celular. Não, eu quero deixar isso bem claro, não há nenhuma superioridade entre uma escola e outra. É uma questão apenas de estilo de pregação. Eu vejo, por exemplo, os pregadores aqui, o Tércio, que já conheço desde que dei posse a ele, há 24 anos atrás, ele escreve todo o seu sermão, brilhantíssimo. Ele é uma inspiração na minha vida, e eu não economizo palavras para dizer para o Tércio, como eu fiz isso no domingo passado, depois do sermão dele. Eu não pude cumprimentá-lo depois, cheguei em casa e fiz um WhatsApp, não para ele, para Martinha, porque raramente ele vê o celular. Aí eu fiz para Martinha, e eu disse: Tércio, o seu púlpito transpira 3 coisas: conhecimento, sabedoria e inspiração. E eu agradeci a ele, como eu voltei para casa abençoado. Eu quero deixar isso aqui com a clareza da luz. Não há superioridade nem inferioridade de um em relação ao outro. É simplesmente estilo de vida. E eu continuo memorizando textos bíblicos até o dia de hoje. Respondi? Amém. Glória a Jesus. Traz um copinho de água aqui, por favor, Cami, que estava em cima. Eu acho que a gente pode fazer mais uma pergunta. André, aqui. Tem uma pergunta. Que susto que eu tomei. Já leva o copo, peraí, já leva. Né? Vem para a luz, irmã. Vem para a luz. Me pediram para fazer essa pergunta, que é, Pastor Oswaldo. Tudo bem, Pastor Oswaldo? Como é que é o seu tempo devocional? Bem, eu vou começar como eu deito, né? Eu me deito com o Salmo 4, verso 8, que diz isso já há anos.
eu vou para a cama, eu repito isso, sei lá quantas vezes até eu dormir. Quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Deus eterno, me fazes viver em segurança. Eu vou repetir. Eu vou para a cama há anos e eu digo, quando eu me deito, durmo em paz. É o Salmo 4:8. Pois só Tu, ó Deus eterno, me fazes viver em segurança. E quando eu me levanto, quando eu acordo, normalmente é às 6 da manhã, aí eu repito o Salmo 118, verso 24. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos. Aí eu canto, que tem um cântico, né? Que vocês sabem, eu canto isso do meu jeitão e vou cantando. E aí eu tenho de meia hora, isso varia entre 20 e 25 minutos até 40 minutos de exercícios e alongamentos. No condomínio onde eu moro, que é nessa rua que passa aqui ao lado da igreja, é a Rua Augusto Severo, ali no número 125, tem uma academia com tudo que se possa imaginar. Nunca fui àquela academia. Eu tenho minha academia dentro de casa, também não tenho instrumento nenhum. É academia de movimento de cabeça, pés, braços, pernas, deitado no chão com os pés. Eu tenho 60 vezes isso com o pé esquerdo, 60 vezes com o direito, depois 60 vezes com os 2 pés. Eu faço os meus alongamentos ali, aí eu parto para a Bíblia. E aí eu vou tomando água aos goles, eu tomo no mínimo 700 ml de água em jejum aos goles. Meia hora ou 40 minutos e vou lendo a Bíblia aos goles. Isso é orientação também de cientistas sobre alimentação. O ser humano perde muita água durante a noite, então ele deve tomar aí 600 a 700 ml de água. Às vezes toma até 1 litro, dependendo do tempo que eu estou lendo a Bíblia e tomando água aos goles. Então depois é que eu vou então fazer o meu suco de frutas. Não tomo nem leite, nem café há muitos anos, só tomo chá. Chá é coisa de velho, né? Então, eu tomo chá, erva cidreira e camomila e outros também. Então, o meu devocional é isso. Depois, então, dos alongamentos, exercícios, eu leio a minha Bíblia. Já li a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse por 25 vezes e eu faço alternância. Há anos em que eu leio toda a Bíblia, outros anos eu faço leituras esparsas. Este ano eu estou lendo esparsamente. Já devo ter lido Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Sermão do Monte, Evangelhos, Carta de Paulo, umas 100 vezes. Vou lendo. E esparsamente. Próximo ano eu quero ler de novo Gênesis, Apocalipse. E às vezes eu faço uma leitura para fazer descobertas específicas. Eu já tenho mais ou menos em mente o que eu quero especificar de Gênesis a Apocalipse, quantas milhares de vezes essa expressão está repetida. Não vou dizer para não entregar o ouro antes da hora, mas é uma novidade que eu quero descobrir, porque de Gênesis até o fim do Novo Testamento, essa verdade é sempre repetida, e é tantas vezes que eu nunca tive coragem de enumerar, mas eu vou fazer isso a partir do ano que vem. Eu vou poder, quem sabe, né, um dia compartilhar com você. Não sei se eu respondi a pergunta sua. Amém.
Respondeu muito bem. Depois o senhor me conta qual é essa palavra, por favor. Pastor, se não tiver mais perguntas, eu quero só dizer uma última coisa aqui. Eu quero dizer o seguinte para vocês, pessoal. Eu tenho 3 filhos. Os meus 3 filhos, Liliane, a primogênita, é design de joias. A Ana Maria tem formação superior em piano. A Liliane em artes plásticas. Em arquitetura. O Judson é o filho mais novo. Meu pai era espanhol, de Málaga. Todos os meus 3 filhos têm cidadania espanhola. O filho Judson mora há mais de 15 anos na Espanha, mora em Madrid. Ele é compositor musical. Se vocês pelo Spotify entrar, pelo Spotify artista Judson Mancebo, vocês vão encontrar milhares, não tem conta, os milhares de projetos musicais dele que rolam pelo mundo inteiro. Ele tem convênio com a Sony, com outras grandes empresas de música, e é tudo distribuição digital. Os meus 3 filhos, com a minha idade de 18 anos, quando eu estava no primeiro ano do ginásio, que correspondia à 5ª série do ensino fundamental de hoje. Com 18 anos, eu estava na 5ª série do ensino fundamental. Os meus 3 filhos já estavam nessa idade na universidade. Eu sempre era o vovô das minhas turmas. E em função disso, eu levava vantagem quase sobre todos eles, porque eu sabia por que eu estava lá. Eu fui cozinheiro no Colégio Batista. Entrava entre 5 e 5:30 da madrugada para fazer café para 150 alunos internos funcionários. O almoço era para 200, porque entravam os alunos internos, os funcionários e praticamente todos os professores do Colégio Batista almoçavam no Colégio Batista. Eu sei o que é lutar por um ideal. Vocês têm uma brilhantíssima carreira pela frente. Eu estava sempre correndo atrás do tempo. Eu estava sempre atrasado. Houve um ano na minha vida para poder, porque a partir do meu primeiro ano científico, que naquele tempo hoje é o ensino médio, eu já trabalhava na igreja de Conceição de Macabu, praticamente de tempo integral. Eu aqui pregava todo domingo, manhã e noite, não havia pastor. Depois fui para o seminário, viajava toda a tarde, durante sábado, para estar naquela igreja de Conceição de Macabu, pagando o mais alto preço, porque como pode ser feliz quem nunca sofreu pelo seu ideal? Porque vencer sem luta é triunfar sem glória. Para mim é uma glória maior, tenho que terminar, é uma glória que vocês não podem dimensionar, de poder compartilhar com você um pouco da minha vida. Aquele semi-analfabeto que pagou o mais alto preço. Fiz o curso de bacharel em teologia, depois fiz o curso de bacharel em comunicação nas áreas de relações públicas, publicidade e propaganda, e fiz também filosofia plena, não para ser comunicador social e nem para ser filósofo ou professor de filosofia, só para ser pastor. Fiz filosofia por causa da logicidade do pensamento para pregar. E fiz comunicação, porque comunicação
é a área maior na vida de um pregador. A gente vive se comunicando com o público. Mas se hoje eu fosse começar tudo de novo, não faria nem filosofia, nem comunicação. Depois de teologia, eu faria apenas psicologia familiar. Porque o que mais existe hoje são problemas de conflitos do ambiente das famílias. Perdão pelo tempo, pessoal, me perdoe, mas muito obrigado. Glória a Deus.